Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, tá gravando agora? Ai, Tô ai, 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 ele tá me gravando. mordendo. Ó, ele tem umas brincadeiras de morder, assim, dentinho afiado. Vamos Então, começar do zero. tá, Oi, Fernanda, tudo bem? tudo bem. Me diz, você tem dúvidas sobre hospedagem de cães, é isso? Isso, né. Eu queria saber, né, como que funciona, quanto que realmente se realmente dá para ganhar de casa, né, o valor que o curso ensina, né, eh, sobre espaço, sobre o fato de ter criança junto, como que é a questão da interação, se tem algum perigo, porque vai vir um monte de cachorro que a gente não conhece, né. Uhum, Eh, o espaço acho que é o que me preocupa mais, e também o comportamento dos cachorros, né, porque eu também tenho cachorro, né, e dos outros cachorros, sei lá, não sei, eu acho que um começa a copiar o outro, um sente o cheiro do outro, a questão do xixi, cocô, da sujeira, da bagunça, entendi. tudo Então, isso. vamos lá. Eu falo tudo isso, sobre tudo isso, tá? Com relação a espaço, os cães, eles Hum, precisam de interação. Então, eu ensino uma rotina de atividades que estimulam várias coisas no cãozinho, desde, treinos básicos que estimulam mentalmente eles e, uhum. você pensar cansa mais do que você brincar, né. Veja quando você está estudando, trabalhando, né, a gente fica mais cansado que quando está se divertindo. Então, os cães precisam dessa atividade também, né. E atividade de enriquecimento ambiental, que são atividades que estimulam os comportamentos naturais dos cães. Então é Hum. assim, um cãozinho, ele precisa ter as suas necessidades básicas atendidas. E isso quer dizer uma boa alimentação, uma atividade física, cognitiva, social e mental. Então, isso tudo a gente fala no nosso perfil um pouco de cada vez e começa pelos seus cães. Então, na verdade, quando a gente começa a hospedar os cães, assim foi comigo. Eu primeiro comecei a entender como eles aprendem, porque dessa maneira você consegue entendê-los melhor. Porque, na verdade, o que acontece é que a gente mesmo não entende o comportamento deles no início. Foi assim que começou a despertar a minha curiosidade de aprender mais sobre eles. Então eu comecei com aulas de adestramento, comecei a fazer cursos para entender o que é uma atividade de enriquecimento ambiental, como eles aprendem adestramento. Então, assim, aprendi de tudo um pouco, né, e aí eu compilei, e hoje eu tenho muita facilidade em receber um cão novo. Por quê? Uhum. Através dessa minha experiência, eu elaborei um método com um passo a passo que você vai conhecer o cão antes de hospedá-lo. Nesse protocolo, você vai trazer o cão na sua casa e você vai ter uma experiência com ele para saber como é que ele se comporta num ambiente novo, que é a sua casa. Depois, se ele estiver muito bem, você vai pedir para o tutor sair para ver como é que ele se comporta na ausência dele. E 3 com seus cães. Mas tudo isso é dentro de um método com passo a passo. Você não vai colocar o seu cão com outro cão sem eles, sem um protocolo, entendeu? Sim. Então, quando você estiver estudando o método, você vai aprender mais sobre cães e vai aplicar primeiro nos seus cães, e vai resolver muitos problemas dos seus cães primeiro, entendeu? Em um tempo atrás eu estava vendo, sobre o adestramento, né, fui com um adestrador daqui da minha cidade, Hã. mas assim, o que ele me explicou é que ele vem e ele ensina o que eu tenho que fazer, né, porque quem tem que adestrar é eu, porque eu tenho que ficar repetindo o exercício com reforço positivo, é isso, né? Na verdade, eu ensino da seguinte maneira: sim, é você que convive com o seu cão, então é natural que você aprenda como eles funcionam, de que maneira eles vão aprender e como fazer isso.
né. Mas eu aplico o adestramento de uma forma que você melhore a sua comunicação com o cão. E isso é feito através de alguns comportamentos, e esses comportamentos são utilizados na sua rotina. Então é assim, é um adestramento funcional. Você vai ensinar um comportamento para o seu cão, tipo senta. Você ensina o senta, mas esse senta, ele vai servir para sentar, para esperar você dar comida para ele, para colocar a coleira, para esperar a porta abrir, para esperar atravessar a rua. Então, o senta e o espera tem várias funções, várias, utilidades dentro da sua rotina. E sendo na sua rotina, você vai treinar o seu cão para sempre. Por quê? Faz parte quando você está com o seu cãozinho, você ensiná-lo. E você se comportar da mesma maneira para que ele tenha coerência nisso. Então, na verdade, assim, o treinamento ele precisa ter consistência, e para ter consistência ele precisa entrar na sua rotina, porque assim você vai utilizar ele sempre, entendeu? Aí é muito importante, né, porque, assim, é desgastante, né, você É. toda hora, entendeu, limpa ali, limpa aqui, limpa ali, limpa ali. E assim, o cachorro, tem 2 anos, né, vai viver quantos anos mais? Mais uns 15, entendeu? É muito tempo É. para você ficar, né, É. Olha, nessa. você sabe, por exemplo, eu quando comecei a hospedar em casa, o cão macho era realmente uma coisa para mim, como é que eu faço esse cachorro não mijar a casa inteira, né. Então, eu já vou te passar uma dica agora para você, que você pode usar hoje. Leve para passear o seu cão, você sabe os horários que ele faz xixi, apesar da demarcação, ele faz xixi depois que acorda, depois que come, depois que brinca. Nesses 3 eventos, com certeza ele vai fazer xixi. Então, lembrei que eu ia falar. Quando a gente passeia, ele não faz xixi na rua nem para demarcar território, ele não faz. É, Aí ele segura, às vezes a gente vai quando a gente sai para passear para longe, para um parque, alguma coisa assim, que demora para voltar, ele segura até chegar em casa, quando chega em casa ele faz um montão. sei. É normal. É porque ele é muito novinho, isso acontece, tá. Ele vai aprender, ele pode ser estimulado se você levar ele num lugar que tenha muitos cães, por exemplo. Tem muitos cães que aprenderam a fazer xixi fora de casa aqui na creche, porque tem É muito difícil. estímulo. Ele na rua, ele parece um doido, porque ele puxa, a gente não consegue. Eu já comprei coleira, de adestramento, já tentei fazer exercício que eu vi no YouTube, com ele na rua, mas ele reage, assim, às pessoas, às bicicletas, aos carros, a todo qualquer movimento. Então, olha, eu vou te passar um link, eu vou fazer um curso online agora, de 4 aulas bem básicas, que é o senta, o espera, o fica, colocar a coleira e esperar, antes de atravessar o portão. Com esses 4 comportamentos, você já vai ver mudança na sua comunicação com ele. Quando ele escapa, ele vai embora. Para pegar ele, assim, ele não vai embora. Teve uma vez que ele escapou e a gente não viu. Depois que ele cansou, ele voltou, né. E começou a latir no portão, mas assim, quando ele escapa e a gente vai atrás, Mas sabe o que é, Fernando? O básico é o seguinte: se você não ensinar, você não pode cobrá-lo. Você tem 4 filhos. Se você não coloca as regras para eles, você não pode cobrá-los, concorda? O sim. cachorro é a mesma coisa. Só que ele tem uma linguagem diferente, mas se você não ensinar ele, ele não vai saber o que fazer. Então, cocô e xixi no lugar certo, existem alguns fatores. Com certeza, um fator é esse cãozinho novo que chegou. Quando muda a Ah, rotina. mas o cãozinho tá aqui faz um mês, e ele já vem assim já faz mais tempo. É. Então, às vezes mudou alguma coisa, mas você Não, sabe eu que. tentei, porque quando a gente morava na outra casa, tinha um quintal com grama, e ele usava grama, né. Uhum. Aí, quando a gente saiu da casa, eu comprei aquele sanitário com grama artificial sintética. Certo, certo. Eu comprei xixi pode, xixi não pode, olha,
Eu passava xixi num pódio na casa inteira, não adianta nada. Não adianta mesmo. Eu tenho 2 aluninhos, né, que é um macho e uma fêmea. É um macho grande e uma fêmea pequenininha. Que eles fizeram na casa? Fizeram xixi na casa toda, destruíram a casa toda e faziam xixi no quintal todo, né. Então me chamaram, porque eles trocaram toda a mobília da casa, agora é tudo novo. Sofá novo, tapete novo, mesa de jantar nova. E aí me chamaram e falou: "Naomi, você precisa me ajudar com isso". Passou um mês, eles não fizeram xixi dentro de casa, nenhuma vez. Eles estão fazendo xixi onde tem que fazer, mas não é porque eu ensinei onde eles têm que fazer xixi. Eu só mudei a rotina deles. Eu mudei a rotina deles, eu vou lá 2 vezes por semana, ensino alguns comportamentos, ensinei para ela algumas atividades de enriquecimento ambiental, que quem monta é a filhinha dela de 4 anos, que ela ainda corrige o pai, fala: "Pai, você está fazendo errado". E é uma atividade para os 2, para os cães e para ela, ela já me mandou vídeos, assim, né, e em 1 Hum. mês eles já estão fazendo o xixi no lugar certo. Olha que Então, legal. porque eu falei para ela o seguinte: "Não é o xixi", muitas vezes, porque eles já são adultos, tá, muitas vezes não é o xixi e o cocô no lugar errado, é na verdade uma rotina de atividades que o cão precisa. Principalmente os machos, e o macho é castrado lá, tá. Ele estava Uhum. fazendo xixi em todo lugar. Principalmente o macho, ele, eh, quando mesmo castrado, se não tiver atividade, se não tiver uma rotina, vai fazer xixi, porque não tem que fazer. É igual latir, começa a latir para tudo, e é o que eles também fazem. E eu fui Ele lá faz isso também. Ele terça-feira. late, nossa. Então, eu fui lá terça-feira, o latido já diminuiu muito, em vários pontos. Por quê? Porque existe uma rotina. E olha, ainda é uma rotina pequena. A gente vai implantar ainda um planner, né, elaborado com as atividades que ela vai fazer com ele lá. E só você fazer isso, e você não vai levar o tempo inteiro da sua vida para fazer isso, do seu dia. É você aplicar algumas coisas básicas que eles precisam, porque são seres vivos, precisam de atividade, de estímulos, entendeu? É muito Aham. importante. Então, se você fizer isso, e eu vou te dar mais uma dica: levar para passear, para ele esvaziar a bexiga e não fazer dentro de casa, mas a gente vai ver esse ponto que ele ainda não faz xixi dentro de casa, mas é isso que a gente faz com os hóspedes. Um outro ponto é, aonde o seu cãozinho fez xixi e você não quer que ele repita, você vai colocar comida lá. Hum. Eles comem ração? Comem. Coloca uns grãozinhos de ração aonde eles fizeram xixi. Como ele é macho, você pode colocar uma pastinha, sabe aquelas pastinhas? Vai ficar Aham. meio sujinho no começo, mas resolve. Foi o que eu pedi para essa família fazer e eles não fizeram mais xixi no lugar que eles fizeram anteriormente, porque quando tem comida, onde tem comida eles não fazem xixi. Espera só um pouquinho, Naomi, deixa eu passar um código aqui para o meu esposo. Espera aí, porque ele vai entrar para o serviço. Eu tenho uma pergunta. Espera aí, já vou falar. Não, 42. Desculpa, viu, Naomi? Imagina. Foi só. Então, eu tenho uma pergunta, assim, que é o seguinte: você não acha que, por exemplo, uma pessoa que tem seu cachorrinho ali, né? Aí ela vai ter, assim, vai deixar o cachorro numa casa de uma pessoa normal, que não é um estabelecimento comercial, que, né? Que a pessoa vai ter confiança, porque assim, eu penso por mim, eu não deixaria meu cachorro na casa de uma pessoa aleatória, entendeu? Que Então, é porque é o seguinte, quando você tem um método com passo a passo,
você tem desde a primeira ligação que o tutor faz, que você vai falar, e você aplicando todo o passo a passo, você vai ganhar autoridade. Quando você Entendi, incorpora o discurso, né, do que eu passo, o tutor percebe que você sabe pelo menos mais de cães do que ele próprio. E aí você passa confiança, entendeu? entendi. Porque assim, talvez assim, eh, não seria para esse ano, né, seria para o ano que vem, seria esse ano uma coisa para eu me organizar, estudar, aprender, treinar os meus cachorros, né. E Porque assim, eu tenho não sei se a Mara chegou a comentar com você, eu tenho um filho que tem 16 anos, que ele é especial, né. ela E ele falou. vai, assim, ser dependente. Eu já pensei várias vezes em abrir um negócio para trabalhar e, assim, como eu gosto de bicho, eu pensei em pet shop, eu trabalhei uma época no pet shop, fiz curso de banhista, né, aí eu queria me aperfeiçoar na tosa. Pensei nisso, tinha pensado nisso. Para o futuro, né. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ele vai parar a escola e não vai ter o que fazer. E se eu abrir um negócio, ele vai estar ali comigo, Sim, entendeu? E ele adora, né, ele gosta, tal. Então, assim, é uma coisa, assim, que eu vejo, assim, um é futuro, uma boa sabe? opção, é uma ótima opção, Fernanda. Você começa devagar, assim como eu comecei, com Hum, poucos cães. Eu hospedava um cão por vez, sabe? uhum. E eu hospedava. E aí, o que aconteceu é que quando eu comecei a hospedar, eu cheguei a receber um cãozinho que era reativo com as minhas cachorras. Então eu passei alguns perrengues, sabe. Mas já fazem 8 anos que eu faço isso, então eu tenho uma larga experiência. E mais, né, hoje eu sou adestradora, né, então eu consigo passar, uma informação que eu consigo passar confiança para simples tutores, né. Então, é assim, você vai perceber que aprender, entender e aprender como eles aprendem traz uma comunicação incrível com os seus cães. Eu tenho 2 cachorras. Hoje, uma vai fazer 15 e a outra vai fazer 12. E eu comecei a hospedar os cães, elas eram menores, né, 8 anos atrás, né. E aí eu comecei por elas, eu comecei a entender melhor elas, porque o comportamento delas reflete nos outros cães, com certeza, né. E e Mas você olha, e você desculpa, pode falar que eu te interrompi. você fez uma pergunta que eu não respondi ainda, é que se dá para ganhar dinheiro com isso. E eu vou te Sim. responder. Ó, esse fim de semana eu ia receber um cachorrinho só. Um cachorrinho, sexta, sábado, domingo, eu ganho R$ 360. Agora não são mais um, já são 5 cães, faz a conta. E Uhum. esses Um final cães de semana. no final de semana só, hein, sexta, sábado, domingo. E esses cães, eles passaram pelo protocolo que eu ensino, que é uma avaliação comportamental e uma adaptação. Todos eles já se conhecem, porque passaram pela adaptação e na adaptação eu faço os cães se conhecerem também. Aqueles que eu posso, né, porque tem um que vem de super longe, mas ele já se hospeda aqui faz 3 anos, é um pug muito bonzinho e ele é muito sociável. Mas eu fiz avaliação comportamental com ele, eu fiz adaptação com ele. Então, nesse período, você começa a entender um pouquinho melhor, tanto sobre o cão quanto o tutor, antes de hospedar, entendeu? Então, passando por tudo isso e começando pequeno, ganhando experiência, né, você tendo todo um protocolo para você fazer um banco de dados de clientes, saber qual o cliente que pode ficar com qual cliente, sabe. Tem todo realmente um método, realmente, para você não ter perrengue quando você for hospedar um cão na sua casa. Então você tem todo um planejamento antes de começar a hospedar. E precisa estudar, porque sem conhecimento era o que faltava para mim, foi isso que eu fui atrás. Eu fiz muito curso. Porque E sem você acha que conhecimento não dá. Sabe, a mesma agora coisa de você fazer direito e não aprender as leis, ser sim. dentista e não fazer um curso de odontologia, igual. E você está lidando com um ser vivo, então você precisa entender ele, você precisa
aprender sobre ele, entendeu? E depois que você começa, você assim, por exemplo, você consegue identificar o que o cachorro está querendo? Tem. Já pensou? Olha que incrível. Olha, você sabe que uma paixão minha foi o seguinte, depois que eu comecei a hospedar, foi assim, o meu marido não deixa ter mais de 2 cães, porque eu teria um monte, mas ele não deixa. Hospedando, eu posso ter todos que eu quiser, Ai, entendeu. Então eu já esse tive é um problema sério. labrador, ele estava aqui. Já tive border collie, já tive, aquele da rainha lá, eu amo, sempre quis ter um, já teve Olha, aqui. a minha mãe, ela pira comigo, porque assim, eu pego um monte de cachorro, né? Ai, que eu vejo ele, porque tá maltratado, é porque a tutora não quer mais, largou, tá numa situação. Eu já peguei vários cachorros. Pego, fico um tempo, cuido, vermifugo, toso, aí depois eu coloco para adoção, né? Por que eu coloco para adoção? Eu já teria uns 20 cachorros aqui em casa. Porque você fica com esse cachorro, você não fica com esse cachorro, você pegou esse cachorro, você põe esse cachorro para Então, adoção, né? olha só. Aí eu coloco. Então, eu faço isso direto. E aí, quando eu peguei esse filhote de novo, eu peguei e falei assim: esse aqui eu peguei, mas esse aqui eu vou ficar fazer companhia para o outro, né? Esse aqui eu não vou pegar para doar, porque eu não peguei ele de maus tratos, peguei ele de uma pessoa que estava doando mesmo, né? E só que assim, minha mãe pira, porque ela não gosta, né? Ela acha um absurdo o cachorro dormir na cama, o cachorro lamber as crianças, dormir com as crianças, não sei o quê. Tem gente que não gosta, né? Mas assim, eu falo assim, eu prefiro bicho do que gente. Se fosse para mim ter que trabalhar com alguma profissão assim, para lidar com. Apesar que você também tem que ter interação com os donos dos pets, né? Assim, Exatamente, é. Então, mas é por isso difícil. que é importante você estudar, sabe. Você vai ganhar autoridade, e aí o teu cliente vai te respeitar tanto, que assim, o valor não está mais no preço, porque o cão tem tanto valor para ele, o cão é um filho dele. Então É isso você mesmo. pegar Ó, os meus clientes não colocam valor na hospedagem, é a última coisa que eu falo para eles. eu levei o meu cachorro uma vez no pet shop para tomar banho. Isso porque eu não deixo lá, tá? Eu fico esperando, porque eu tenho medo, porque já tem caso de o cachorro fugir, entendeu? Já aconteceu, né? Vários casos eu já vi. E aí ele voltou com carrapato, aquele vermelho. Eu só senti, tava sentado no sofá porque o carrapato subiu na minha perna. Nossa. Aí eu comecei a fuçar ele, aí achei no meio da pata, achei vários carrapatos nele, aí eu dei o antiparasitário, e aí nunca mais eu mandei meu cachorro para pet shop. É, é um problema. Mas você sabe, essas, hã, essas dúvidas que você tem, e muitos têm, todas elas que você falou, a vantagem é que eu quero pegar vocês pela mão e ensinar tudo que eu aprendi, porque realmente não é pouca coisa, sabe. Mas é com a experiência também, a prática que você vai aprender mais. Mas eu vou te mostrar que você vai precisar, observar mais o cão, e você já tem uma experiência, então vai ficar muito mais fácil, porque você tem experiência com cães. Na verdade, você vai olhar diferente para eles, porque eu vou te ensinar como é que eles se comunicam. Não E com só o como eles curso você aprendem. também dá a mentoria, né? Você Exatamente, é acompanha. dessa mentoria que eu estou te falando. Então a mentoria é pegar vocês pela mão e: "Naomi, eu estou com um problema aqui, tem um cachorro assim, assim, assado, o que que você acha melhor fazer?". Eu tenho uma amiga que tem um hotel creche para cães, em São Paulo, né, e ela começou a fazer esse protocolo de avaliação e adaptação, e sempre que tinha uma adaptação que ela não sabia por onde começar, ela me ligava: "Naomi, eu estou com um cachorro assim, assim, assado. Que tipo de adaptação eu faço?". Porque cada cão é único. Você não vai fazer a mesma adaptação para todo mundo. Tem cachorro que veio aqui e ficou com o tutor todos os dias da adaptação, até o 8º dia da adaptação. Quando Igual chegou criança na creche. igual criança na creche. Quando chegou no 8º dia da adaptação, eu pedi para a tutora ficar no portão, eu tenho um portão de segurança antes do portão que vai para a rua, ela ficou lá, aí ela abriu o portão para ir embora, ela foi até o portão, era uma mestiça de pitbull, foi até o portão, virou as costas e falou:
vou ficar aqui. E pronto. Eu vi o portão de segurança, Naomi, num vídeo que você fez, recebendo um cliente que eu Uhum. acompanho lá no Instagram, e eu achei aquilo ótimo, porque o meu cachorro, por exemplo, ele é forte, né? Assim, ele empurra, né? Ele já escapou, né? E tem uns que é mais esperto ainda, que nem essa cachorra do meu pai que eu tinha, que faleceu, ela subia no porta-mala do carro, ela conseguia pular. E ela era pequenininha, ela pulava no porta-mala, do porta-mala ela pulava para a rua. Mas você sabe que no meu curso tem um módulo de adestramento que eu ensino como fazer o cão não passar do portão quando ele está aberto. Então, você não vai experimentar isso no portão de rua, mas eu, para chegar naquele portão de segurança que você falou, Uhum. eu tenho 1, 2, 3, 4 portões até chegar na rua, né? Eu estava vendo esses dias um catador de reciclagem com 3 cachorros, né? Andando na rua, os cachorros tudo seguindo ele, tudo comportado. Aí eu falei assim: olha aí, olha a situação, os cachorros judiados. Aí eu peguei e falei assim: cara, meu cachorro que come ração boa, dorme na cama quentinha. Se eu abrir o portão, ele, ó, Então, falei, não mas você sabe acredito que nisso. existe um comportamento, eu sempre chamo de comportamento, né? Mas existe um treino que chama treino de vínculo, que eu aprendi com um adestrador, que aprendeu com outro adestrador, que deu esse nome, mas ele aprendeu observando os mendigos. Olha só, você falou sobre isso. Ele começou a observar como os cães de mendigos estão sempre colados neles, sem guia e coleira. E aí ele fez um protocolo, um treino desse vínculo, e eu ainda estudo, né, sobre adestramento, faço um curso, aliás, eu tenho curso hoje às 8 horas, e eu apliquei isso nas minhas cachorras. Eu tenho uma que é muito velhinha, que na verdade é do meu marido, mas a minha cachorra, a hora que eu tiro a guia, ela cola em mim e fica atrás de mim. Então, tudo tem método, tudo tem jeito, tudo tem um treino. E assim como tudo tem um treino, também para hospedagem, também pode-se aprender, entendeu? E por isso tudo, Fernanda, treinos de adestramento, protocolos, metodologia de passo a passo, faz com que você hospede com mais segurança, porque você vai entender o plano que tem para começar a hospedar antes de hospedar, entendeu? A ideia Entendi. é você fazer um curso de odontologia antes de atender o seu primeiro cliente. Então, Sim. o seu primeiro paciente. Então, você faz o curso antes de atender o seu primeiro hóspede canino, para você saber o que fazer com ele. Porque tem um ponto assim, imagina, você tem um cão, os seus cães já têm uma rotina, come, dorme e passeia. O cão de um outro cliente é outro cão. O que você vai fazer com ele todo dia? Você precisa ter uma rotina de atividades, porque aí vai te dar menos trabalho. Eu falo, cachorro que tem trabalho não dá trabalho. E é a pura verdade, porque eu até me esqueci que tinha cachorro aqui, né? Porque chegou o tutor, que ele me mandou mensagem, que eu não tenho campainha aqui, ele mandou mensagem, cheguei, eu falei, lembrei. Porque a essa hora tá todo mundo já relaxado, dormindo, descansando, sabe? Você pode ter Uhum. aqui um monte de cachorrinho, você não vai nem perceber. Porque, E você dedica quanto tempo do dia para cuidar, assim, olha, pra... é assim, a supervisão é 24 horas, porque é uma responsabilidade, né? É igual você colocar a sua criança, seu filho numa creche. Você não vai esperar outra coisa da creche, senão uma supervisão da criança enquanto estiver lá, certo? Então, assim funciona com o cachorro também. Só que se você aplicar uma rotina de atividades, você tem vários horários, né, que é o que eu faço, que você pode estar estudando, fazendo o almoço, né? Porque, desde que esse cão esteja na rotina já, entendeu? Ó, ele pega, tô fechando o banheiro aqui, ele pega lixo também, viu? De banheiro, papel higiênico. Entendeu? Aí eu tenho que, ó,
Depois eu vou ter que recolher lá. Então, ó, Ele se virou você lixo. fizer o curso, quando você fizer o curso, você vai aprender a rotina de atividades. Quando você implantar a rotina de atividades, ele para de fazer coisas que você não quer que ele faça. Quando você precisa se ausentar, e os cachorros ficarem em casa, você tranca eles para dentro ou você tranca eles para fora? Eu não saio de casa quando tem cachorro. Não, os seus. Os meus cães, eu faço uma rotina de enriquecimento ambiental, então eles foram treinados, tá? Tudo é treino. Quando eles sabem que eu vou sair, eles têm aqueles gatilhos, né? De bolsa, chaves, etc. Então, os Não, meus o meu, cães, quando me vê pegando tênis e trocando de roupa, ele já começa a correr de uma pula em mim, pula em mim. mas como Eu elas falo, você têm, não. mas como elas têm uma rotina de atividade diária, é que nem criança pequena. Tem escola, tem, sei lá, natação, inglês, dormir, comer. Cachorro é igual. Então, se ele tiver nessa rotina, ao sair, eu deixo alguma coisa para elas fazerem. Isso elas associaram a saída com o treino, tá? Um treino Mas muito dentro bem de feito, casa. dentro de casa. Então, eu faço É, uma porque atividade e saio. às vezes eu penso assim, e se eu sair e deixar ele no quintal? Porque meu quintal tem a parte coberta, do fundo, da frente ele fica mais livre, pode ir até o portão, mas eu tenho medo dele escapar ou de alguém roubar ele, né? Então eu tranco ele dentro de casa, mas assim, ele pira, né? Dentro de casa, enquanto eu não tô. Então, assim, quando eu vou para algum lugar que eu tenho que ficar mais tempo, vai à casa de alguém, que nem domingo eu vou para minha sogra, eu vou passar o dia todo lá, eu vou levar ele. Entendeu? Ah, essa pessoa fala assim, ai, que nem minha mãe fala, aqui você vai vir para cá no final do ano, não é para trazer o cachorro. Eu falei, então eu não vou. Então você vem, por quê? Porque ele vai para lá, ele não sabe se comportar, ela não vai deixar ele dormir dentro da casa dela. Tipo assim, eu acho que ele tem que dormir comigo, né? Mas assim, eu gostaria de poder ir para minha mãe e, tipo assim, dormir um dia na casa da minha mãe e colocar uma caminha para ele e ele ficar na varanda, É sem fácil, você surtar. tem que treinar. Você sabe que uma coisa que resolve muito, que as pessoas têm um pouco de aversão, mas é muito preconceito, é caixa de transporte. Quando a gente faz um treino de caixa de transporte muito bem, você leva a caixa de transporte, ele entra lá dentro e vai dormir lá dentro, muito confortável, se sentindo muito seguro, vai Eu roncar, nem tenho. Quando eu saio com mas tem que ele, eu tenho fazer aquela treino. coleira que prende no cinto e ele vai no banco de trás. Sim. Então, mas como ele é pequenininho, assim, para você levar, por exemplo, a sua mãe, para ele ter onde dormir de maneira confortável e segura, caixa de transporte. Mas aí você tem que ter um adestrador para treinar, né, para que ficar Hum. muito bom, fica tranquilo. Ou você também pode treinar numa caminha. As minhas, aqui tem 2 quartos. No segundo quarto, meu marido gosta de todo mundo na cama. Né, mas no outro quarto e o colchão fica no chão, hein, e tem 2 caminhas de cachorro. Quando elas entram lá, elas vão direto para a caminha. Então, eles dormem comigo, né? Ele dorme comigo. Só que assim, às vezes fica ruim, né? Porque agora que tem o outro, aí assim, que nem ontem, ontem à noite estava um embaixo da minha perna, outro por cima da coberta, um frio, puxando a coberta. Aí eu peguei e falei assim, ai, não dá, não consigo me mexer. Aí eu peguei um colchonete, peguei uma coberta, coloquei do lado da minha cama, eu coloquei ele tipo umas 10 vezes na colchonete. Ele olhava a minha cara e subia na cama de novo. Já Aí eu sabe que é desisti. gostoso, né, aí você vai pôr ele no colchonete. Então, mas Aí eu dá para desisti. ensinar, Fernanda, tudo dá para ensinar. Só que você precisa de um profissional, da ajuda de um profissional, mas dá para ensinar. Eu treinei uma cachorrinha que uma mestiça de Basset. Que ela também tinha o mesmo problema, estava em cima da cama, só que a mãe não queria e o pai queria. Eu falei: "Não, vai para a caminha". E a gente ensinou, e ela vai para a caminha. Hoje, ela usa a caminha para tudo, quando entra, uma pessoa na casa, ela vai direto para a caminha. Não, eu não tenho problema com ele dormir na cama, mas tem hora que você, sabe, até as crianças, tem vezes que eu tô no meu quarto e eles estão em volta de mim, eu falo, vai, vamos brincar, entendeu? É, mas isso Porque é adestramento, é só você ensinar, é igual aos seus filhos.
Dá para ensinar. E é mais fácil que filho, hein. Eu não tenho filhos, mas é mais fácil que eles trabalham direitinho, é muito fácil. Nossa, dá para usar nos filhos também? Dá, pior que dá, hein. Eu não tenho, mas eu sei que dá. Mas tem que Ai, aprender a que usar. legal. Ah, eu amei. Nossa, acho que deve ser, imagina, você saber o que que ele está querendo. É. Às vezes ele está te olhando com aquela cara, reclama, anda para um lado, anda para o outro. Adestramento é comunicação. É assim, se você fizer o curso, você vai saber muito mais de cães do que você sabe hoje, e vai ter segurança para hospedar cães na sua casa, começando devagar, né, e você vê, hoje mesmo, eu falei para você, esse fim de semana eu vou receber 5 cães, era para ter um só, são 5, sexta, sábado, domingo, vezes 360. E era para receber um só. Porque já está isso no meu banco de dados, porque o cães, os tutores já têm uma confiança tão grande em mim, que não tem opção B, entendeu. Mas a confiança Tem se só passa com a autoridade. E você também não é só hospedagem, é creche também, né? É creche Eu também. vejo os videozinhos, né, que o pessoal manda o cão com a mochilinha e fala, ai, que É. legal, cara. E você sabe que o comportamento da creche, até da hospedagem, extrapola o meu hotel, porque eles acabam melhorando o comportamento em casa. Não é o Ah, objetivo, não um é o cãozinho, por exemplo, objetivo. que é sozinho, né? Não tem outro cãozinho para brincar. Por isso que eu acho que é bom ter dois, pelo menos, né? Aí É, mas você ele sabe que eu precisa estava socializar, né? conversando agora com uma cliente de adestramento. Isso é mito, É. porque cães gostam de ficar com humanos mais do que com outros cães. Então você vai ter 2 cães querendo ficar com você. Eles podem ser grandes amigos, porque as minhas se dão bem, mas Aham. elas hoje nem brincam entre si mais, né. Elas se dão bem, mas, assim, a companhia mesmo é do humano. E é fácil provar isso. E eu pensei nisso, porque, por exemplo, às vezes a gente precisa sair, para eles não ficarem sozinhos, entendeu? Um fazer companhia para o outro. Foi esse meu raciocínio. Então, tô errada. Pois é. Vão sentir a Agora sua falta do mesmo jeito. agora eu tenho 2 cachorros, para bagunçar aqui, para comer as coisas. Deixa eu te dar uma dica aí que você está com um filhote. Olha, faça a socialização desse filhote, mesmo antes de ter completado a vacinação, tá. Então, o que que você pode fazer? Você tem que tomar Mas eu cuidado. Ó, esses dias eu saí para levar o Bazinga para passear, na orla da praia, e eu fiquei com medo porque às vezes o Bazinga gosta de andar na beirada da água, né? De pegar as ondinhas, né? E aí eu fiquei com medo de colocar ele na areia. Ainda perguntei pro meu marido, falei, será que eu posso pôr ele na areia? Aí ele falou, não Não, pode. não pode. Aí ele foi no colo, levei ele no colo. Ele foi e voltou comigo no colo. Isso, é isso que você pode fazer. Então tá. Pode levar ele no colo, em ambientes que tenham mais pessoas, não deixa ninguém tocar nele ainda. Pode levar em casa de amigos que tenham cachorros que você sabe que são bem cuidados, vacinados, porque você precisa socializar tanto quanto com cães como pessoas, de uma forma bem segura, né, por causa da vacinação que não está completa, mas em casa você pode mostrar coisas que ele ainda não conhece, tipo barulho de liquidificador, barulho de secador, vassoura. Eu acho que é por isso que o Bazinga ele é tão assim, ignorante com as pessoas, porque eu acho que eu não expus ele o suficiente e não pode chegar ninguém. Outro dia chegou o cara do Mercado Livre, ele pegou o saco, rasgou, né? Ele fazia assim, até babava. Aí o cara falou assim: Nossa, isso aqui ele é pequenininho, mas isso aqui é um cachorro, hein? É medo. Isso é Não deixa medo, nem. viu. Isso é medo. Então, e quando eu ligo o liquidificador também, você falou, eu lembrei. Ele pula, ele morde a toalha, aquelas toalha plástica, né? Ele arrancou vários pedaços dela, porque ele morde, puxa e corre e
de um lado para o outro, então o barulho do liquidificador ali da batedeira incomoda ele, Então, ó, né? para você fazer essa aproximação, ela precisa ser lenta e lenta e gradual, tá? Lembra disso. Então, assim, você começa ela abafando o ruído e aproximando devagar e, de preferência, com uma coisa gostosa para ele associar isso a uma coisa gostosa. Tá. Mas com relação aos pedaços de cães, ficou alguma dúvida para você? Eu convenci Não, você? venceu. Ah, eu vou comprar. Entendeu? Porque eu acho que, assim, que nem nesse momento, né? Eu tô em transição. Eu vou me mudar de casa, vou voltar para São Paulo, vou sair daqui do litoral, Hum, de emprego do meu marido, e para o ano que vem, eu pretendia começar a dar aula, né? Aí eu fiquei, nem tava falando pro meu marido, eu falei assim, cara, é difícil para mim sair de casa. Eu tenho a rotina das crianças, entendeu? sim. E, e eu teria que fazer alguma coisa em casa, sabe? Eu Hum. precisava. Aí eu fico pensando, né? Quebrando a minha cabeça. Já pensei em tanta coisa Aí você para fazer em sabe que tem casa. outras coisas que você pode fazer, porque além de hospedar cães em casa, você pode ser pet sitter, que é você ir na casa dos outros, né? Tem uma forma de fazer isso. Você pode levar Uhum, os cães para passear, você pode dar banho nos cães. Tem muita coisa que vai aumentar o seu ticket, sabe? Em outro uhum. ponto também é adestramento. Depois que você começa a conhecer melhor os cães, dá muita vontade de fazer. Nossa, eu acho que o adestramento é incrível. Eu acho que. Assim, exige muito da gente, muito estudo, né, muito estudo, mas vale muito a pena, porque falta muito adestrador positivo. Ah, e também as pessoas não querem mais ter filho. Assim, não é que não quer. É, Diminuiu, é verdade. é verdade. Eu falo, olha como esse mundo tá podre. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria colocado tanto. Não que eu não ame meus filhos mais que tudo, mas olha o que que eles vão ter que Mas sabe viver. que a estatística diz que tem Hum, 47% dos lares têm cães, 40% dos lares têm filhos, ou seja, tem mais cachorro em mais casa do cachorro. que criança. Então olha só a oportunidade. Tem E muito aí, assim, cachorro. tem assim um mercado muito forte, né? Sim, De tudo, esses dias eu estava vendo até marmita para cachorro. tem. Então, assim, As minhas comem alimentação natural, elas não comem ração, não, os meus, assim, eles comem ração, mas eu também faço, ó, aqui. né. Nossa, Não, quando eu cozinho um chuchu, uma cenoura, é uma oportunidade uma, enorme. E, assim, é um mercado que não tem crise, porque não vai faltar cachorro. Então, né? Ai, assim, assim, é muito promissor, sabe. E é uma o problema profissão, é, não tem crise. Olha, se eu contar quantas ligações eu recebo por dia de pessoas querendo saber de cães para hospedar, para adestrar, para creche, é todo dia, segunda a segunda eu recebo. Todos os dias eu recebo ligação de pessoas, todos, não falha nenhum. Assim, eu preciso bloquear o meu hotel para poder sair para fazer um curso. Então eu tenho um WhatsApp dos clientes, só clientes, que eu mando lá, né, chama Clube Happy Dog. Eu mando os dias que eu vou me ausentar, porque senão quando eu tiro férias, uma semana de férias, o tutor fala assim: "Isso não está certo". Aí quando eu volto de férias, eu falo: "Como foram suas férias?" é. Ele fala assim: "Eu sobrevivi". Aqui, ó, ele pede colo, sabia? Ai, bonitinho. Isso aqui, olha, eu falo assim que é igual os filhos para mim. É. A gente trata igual trata as crianças, É por isso que entendeu? você Aí, sabe que esse curso eu resolvi fazer, porque eu quero que tenham mais pessoas que tratem tão bem de cães como eu trato, porque você precisa entender sobre eles, sabe?
gostar só, às vezes não é suficiente se você não tem um conhecimento. É isso mesmo. Como que você vai lidar com um cão que... Eu falo para o pessoal aqui, quando Tem ele cães que você não aceita? tem, quando não faz adaptação, quando não passa pelo protocolo, porque eu digo para eles o seguinte: o cão, para estar aqui, ele precisa ter uma experiência incrível, senão para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido para mim, não faz sentido para o cão e com certeza não faz sentido para o tutor. E para ele ter uma experiência incrível aqui, ele precisa amar vir para cá, por isso que existe adaptação. Já aconteceu de você, a princípio, não aceitar um cão por ele não ter passado do protocolo e a tutora se dispor a fazer um adestramento, esse cão ser adestrado primeiro para depois conseguir? Sim, sim, Também, né? sim. Porque Porque se ele não passa no protocolo é porque ele não consegue socializar, não consegue é, interagir, mas se ele passa por um adestramento, aí é possível é depois, né? possível, é possível. É assim, a gente pega os extremos só, sabe? Porque, na verdade, é uma questão de tempo. Porque quando você hospeda em casa, é diferente de hospedar no hotel. Quando você hospeda em casa, é um ambiente familiar. O hotel tem um ambiente um pouco mais aversivo para aqueles cães não foram socializados, porque tem um cheiro de muito cachorro aqui. E o nariz deles, acredite ou não, isso é provado cientificamente. Eles conhecem do primeiro cão que entrou aqui, há 5 anos atrás, que eu tenho esse hotel, até o último que saiu daqui. Então, é muito cheiro e eles ficam super agitados. Então, é diferente você hospedar um cão em casa do que você hospedar um cão no hotel. Então, muitas vezes, quando o cão vem para cá, não tem tempo de fazer avaliação comportamental e adaptação, eu digo, procura uma hospedagem familiar. É que aqui na minha cidade tem pouco. Esse foi mais um motivo de eu querer mais pessoas aprendendo sobre isso. Porque Uhum. eu não tenho para quem distribuir esses cães, entendeu? Porque às E vezes o cão fica ruim no hotel, mas dentro da casa de uma pessoa que tem um ambiente semelhante à casa dele, tem sofá, sabe, tem tapete, uhum, tem cozinha, tem uma coisa menor, é mais aconchegante e mais fácil de ele se adaptar. Foi assim que eu entendi. comecei, entendeu? Muito mais fácil de se adaptar. Então, existe uma oportunidade maior ainda. O hotel recebe mais cães, né? E a pessoa que vai hospedar, ela necessariamente precisa entender de adestramento também. É uma coisa vinculada à outra. Na verdade, precisa entender de cães, um pouco de comportamento e um pouco de adestramento, mas só o básico para você fazer o manejo dos cães na sua casa. Então, não subir na mesa, não passar pelo portão, não pular a janela, entendeu? Você ensina Entendi. o básico para eles, e até mesmo latidos excessivos você consegue controlar. Por quê? O comportamento do cão é regido pelo ambiente. Assim acontece com a gente. Por exemplo, você se comporta de uma maneira quando você está dentro de um hospital, quando você está trabalhando, quando você está com uma roda de amigos num restaurante ou quando você está em casa. São comportamentos diferentes, porque os ambientes são outros. Então, o cão faz a mesma coisa. Então, ele pode ter um comportamento em casa que, se você conseguir eh, antecipar, ensinar e monitorar na sua casa, é totalmente diferente, Entendi. entendeu? Então, isso também coloca. Então, você consegue, se você antecipar, ensinar e supervisionar, você consegue. Você não vai ter um cãozinho latindo. Então, isso tudo é assim, é aprendido. Assim como a gente tem que aprender, depois você vai ensinar os cães, entendeu? Então tem um Ai, pouco de legal. adestramento bem básico, mas o suficiente para você, conseguir fazer com os hóspedes, e aí os hóspedes são outros, saem diferente da sabe? E você fala para ele: "Olha,
eu ensinei isso, agora você tenta na sua casa. Só que assim, na casa dele é diferente por causa do ambiente, mas muitos cães saíram daqui sentando, dando patinha, deitando, né, conforme você vai pegando a prática, é muito legal, tá bom? Eu adorei. Nossa, Naomi, obrigada, viu? Então, quando você tiver dúvida, liga para mim que eu vou te ajudar, tá bom? Tá bom. Até mesmo com seus Obrigada cães, mesmo. começa pelos seus cães. Vai ser um trabalho árduo, Vai ser eu não, acho. o conhecimento vai ser muito gostoso, você É, sabe? Não foi tomara. não. Eu vou castrar ele, né? Eu vou castrar. Aí eu vou começar a fazer. Tá bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço a sua ligação e a gente se fala. Sucesso aí. Tomara que você venda muito curso, porque realmente tá E eu bom. espero que você comece a hospedar os cães e ganhe muito dinheiro, assim como eu, Amém. tá bom? Deus te ouça. Tá bom. Tchau, Tchau. Fernanda.